à medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Vamos à adoração a Deus, né? Bom do céu, que Deus se prepare. Nosso pastor Manuel Oliveira. Vamos orar por a nossa família. Quem tem uma família diz amém. Vamos orar por das almas. Manda as suas mãos para o céu. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu lhe peço, meu Deus, por favor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor me perdoar, meu Deus, o nosso pecado. Perdoar, meu Deus, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, meu Pai. Meu Deus, confirma a tua bênção e a tua vitória, meu Pai. Abençoa o teu servo, meu Pai. Nosso, meu Pai, pastor Manuel Oliveira, meu Pai. Abençoa ele, a sua esposa, também a sua família. Visita seus familiares que estão perto e estão longe. Tenha, meu Pai, misericórdia do teu povo. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, meu Pai. Nossa, meu Pai, convence aqueles que estão se preparando para vir para a tua casa, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, nesta manhã, através do ensinamento da tua palavra. Confirma a tua bênção e a tua vitória para cada um. Repreende, meu Deus, o isso me disse, os falatórios profanos, meu Pai, dentro da tua casa, meu Pai. Meu Deus, a casa, Pai, da minha casa é casa de oração. Tenha misericórdia, Senhor da glória. Confirma a tua bênção, dá a tua vitória na nossa vida, Pai. Abençoa, meu Pai, nosso pastor Johnny Penas, a sua família, seu esposo. Abençoa toda a nossa diretoria, nossa presidente mundial, a Silvana Miranda, minha vice-presidente, a Simone Débora, meu Pai. Abençoa a tua serva, meu Pai. Tira, meu Deus, meu Pai, nosso glória, os impedimentos, as barreiras. Tenha misericórdia, Senhor da glória. Repreende, meu Deus, meu Pai, ó Pai, o que se me diz, meu Pai. Repreende a alma do mal. Confirma a tua palavra, a tua vitória. Abençoa, meu Deus, o meu grupo de evangelistas, meu Pai. Fazer visita nesta manhã, meu Pai. Abençoa também, Pai, todos os componentes do grupo. A nossa irmã, Pai, que é responsável. A nossa irmã Irene, meu Deus. Abençoa a tua família. Abençoa todos os irmãos, meu Pai. E dentro, Pai, abençoa todos, Pai, que faz parte desse grupo de evangelismo. A bênção da tua vitória, meu Pai. Da graça da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão, glória a Deus. Vamos. Levanta, a gente orou com isso, amém. A gente orou com fé, diz amém. Levanta tuas mãos para o céu. Sem esse poder, não receber o nosso pastor Manuel Oliveira com palma, bem alegre para Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Graças a Ele, graças a Deus. Sempre, meus amados, o irmão já orou, daqui a pouco iremos orar, iremos meditar na boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Estamos comentando, vocês. Esperar um pouco. Hoje, irmãos, é muita ansiedade, sabe? Dentro das igrejas também tem ansiedade. O tempo é muito agitado, mas para o cristão ele tem uma boa conduta, é uma realidade. Devemos também ser bem prestativos com a palavra de Deus. E quero até fazer uma pergunta para a igreja. Uma pergunta bíblica. Aleluia! Qual é o primeiro plano de Deus para com o ser humano? Sal, já aprendemos isto, não é? Mas era bom que todos aprendessem. Seria bom que todos respondessem. Seria bom que todos estivessem nesta
mesma visão cristocêntrica e apostólica e profética, a visão. Pode sentar, irmão, daqui a pouco nós iremos chorar, mas é importante avaliar isto. É importante avaliar aquilo que Deus mais propôs para nós. Saulo tem esperança presente e prevenção no futuro. Saulo é prevenido agora sobre o futuro, revelado na Escritura Sagrada por Cristo, o Senhor da Glória. E nós vamos analisar bem esses textos tão importantes na Bíblia Sagrada, que nos ajuda e nos ensina a sermos mais confiantes no Senhor da Glória. É uma realidade disto. Tem um irmão que quer louvar a Deus, um irmão, daqui a pouco iremos meditar na palavra. O Senhor, nosso amado Deus. Tem alguém?
cada momento onde o seu nome é glorificado. Eu quero passar um aviso. Quem esqueceu esse pacote com remédio, esse pacote de remédio? Tem alguém? Esqueceram lá no banheiro, o irmão Givaldo pediu para dar esse anúncio. Ninguém, não é? A irmã já a parte foi? Ah, sim. Ah, tá bom então. Então vamos continuar o trabalho tão lindo que o Senhor nos deu. Mas ainda vamos continuar referindo a vida de Cristo. Eu me lembro que hoje é o terceiro pregação sobre isto, ensinamento sobre esse assunto. E é um assunto que nos enriquece muito. Nos enriquece também e, por fim, classificado também como teste para a igreja. Porque parece dar a entender que alguns estão muito envolvidos em outras coisas mais do que a vida de Cristo. E nós devemos estar sempre não é isto? Locais bem informados sobre a vida dele, de Cristo, Senhor da glória. É o que a Bíblia mais comenta sobre isto. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, mas que a Bíblia mais comenta é sobre a vinda do Senhor da glória. E isto é obra do Espírito Santo de Deus. Vamos louvar ou já vamos falar? Vamos louvar a Deus. Depois já iremos meditar nessa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. E graças a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, na santa paz. Glória a Deus. Isso que nos ajude. É o hino 302, o número 302, está bem conhecido. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Aleluia. Isso vai nos ajudando. Isso. Quem souber nos ajude para a glória dele, do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. O mundo murmura-se tanto. Conhece, irmãos? Então, a irmã nos ajuda, os irmãos que nos ajudam, quem souber nos ajuda. No mundo murmuram-se tanto entre os que cristãos, em vez de murmúrios há pranto,
céus poderá se abrirem, seu hino tu alma cantar. Não tem mais cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. O lema segura bem forte, até o céu a luz raiar. Em vez de murmurais cantar, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, a noiva leva-te ao céu. Seu hinos cantar poderes nas horas de grande aflição. Então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares cantar, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva leva-te ao céu. Maravilha! Murmurar cantar. Qual o significado da palavra murmurar? Qual é a posição que coloca o crente habitual? Pode ser qualquer pessoa murmurar. Hã? É não? O que significa murmuração mesmo? Não é? Murmuração não é simplesmente reclamar. É reclamar também, mas tem um significado. Murmurar é a pessoa falar aquilo que não tem certeza. Porque se alguém reclama contra o erro, ele não está murmurando, está discernindo. Murmurar, biblicamente falando, é maneira a pessoa falar algo que não tem certeza. Neymar, Israel murmurou, por quê? Eles pensavam que iria morrer de fome e de sede. Por isso que eles murmuraram. Eles disseram, não tem comida nem água. Água é amarga, comida não tem. Iremos morrer. Que tipo de pecado eles cometeram? Estão compreendendo? Às vezes a coisa está errada e a pessoa diz assim, eu não vou falar nada porque eu não quero murmurar. Não é errado, é errado. Certo, é certo. Quando está errado e você não reclama, é porque não tem discernimento ainda. Porque se a pessoa não tem discernimento, ela não sente motivada para tal coisa ou para perseverança. Então, murmurar é o ato da pessoa falar algo que não tem certeza. Compreenderam? Amém. Isto, para que a pessoa tenha o discernimento tanto as coisas certas quanto as erradas. Isso é que significa o pecado. Compreenderam? Amém. Então, a gente reclama porque o mundo não aceita Cristo. Isso não é murmurar, é lamentar.
Quem compreendeu o efeito da palavra? Murmurar é parecido com discernir, só que não são iguais. Acho que já deve para os irmãos analisar bem a interpretação correta, pecado de murmuração. Murmurar é isto. No capítulo 15 de Lucas, primeiro, a seguir, Cristo estava recebendo um grande número de pecadores para transmitir a palavra da salvação. Tinha homens, jovens, tinha pessoas idade média, avançada, jovens, adolescentes, mulheres. Só que os fariseus murmuravam. O murmúrio é algo que leva a pessoa, se ela não retirar a palavra, para a condenação. Jesus recebia os pecadores com muito amor, como recebe hoje. Mas os fariseus diziam: ele recebe pecadores, ele atende pecadores sem saber o significado. Então eles estavam murmurando. Em outras traduções é considerado como cachorro que late. Quando o cachorro está latindo, ameaçando alguém. Por isso que não deve retrucar insulto, senão é dois cães latindo. Compreenderam? Você viu, eu comento com a minha esposa: enquanto os cães vão latindo, a carruagem de Cristo vai seguindo. É uma realidade nisto. Não é retrucando, não. Então é isso que é a questão de discernir a palavra. Por isso, meus amados irmãos, que o ensinamento bíblico ele é indispensável na vida do cristão. Uma que é imperativo de Cristo, por Cristo, né? É imperado por Cristo: ide e ensinai, vinde a mim, aprendei de mim, disse ele, e ide e ensinai, fazendo discípulos. Ensinar é a arte de você demonstrar o ensinamento, mas fazer discípulo vai mais além. É fazer acompanhamento daquilo que está ensinando. A gente observa que nem todos têm um compromisso integral de aprender. Uns talvez por motivo até justo não venham ao aprendizado, mas outros porque tanto faz isso como não. Mas o aprendizado ele é ensinado e depois discipulado. A pessoa expressa, depois vai acompanhando e fazendo a avaliação em cada pessoa, de maneira como ela recebeu a palavra, está recebendo a palavra, para fazer uma avaliação se a pessoa está crescendo espiritualmente, pois ela está vivendo uma vida emocionalmente somente. Por isso que é bom a palavra dedicar, a palavra dedicação é para esta finalidade, palavra de Deus. Estão compreendendo? O ensino também, ele ajuda muito a conservar a nossa mente quanto na velhice. É importante para tudo, tanto para o momento presente quanto para o futuro, e é muito importante o ensinamento. As pessoas que são mais dedicadas em aprender e a perceber aprendendo, quando ela ficar bem idosa, a mente continua renovada. A mente continua sempre nítida, como mente de jovem, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é velho. E o Espírito Santo nunca se envelhece.
E o Espírito Santo está na pessoa que poderia envelhecer a mente, mas através da atividade, a mente continua sempre ativa. Por causa do quê? Do sentido da palavra. Isso é testemunhado em toda a Bíblia. Abraão morreu com 175 anos. Começou seu ministério com 100 anos. E Deus falou a Abraão: você continuará bem, e os seus anos prolongarão, e a sua mente não ficará adormecida. Veja bem, fez a promessa, quando Deus falou isso com Abraão, Abraão já tinha mais ou menos 100 anos, e prosseguiu criando um ministério, uma grande atividade. Para nós hoje não é diferente. Os que desejam ter algo que mais precisamos termos o controle dos nossos pensamentos, controle das nossas mentes, e também precisamos ser muito bem convivido referente à ansiedade. É um excelente remédio para que elimine a ansiedade. E cada pessoa é uma das doenças mais prejudicial que está existindo hoje, nesse século que estamos vivendo, é a ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa por coisas que poderia confiar mais em Deus, não é? Confiar mais em Deus. Então, por isso que é bom o ensinamento. Quando a pessoa é muito ansiosa, ela não tem tempo para meditar, porque a ansiedade ela se opõe contra a paciência. E sem a paciência, a Bíblia diz que não há meio de conservar a salvação. A Escritura fala isso, depois nós vamos até analisar isso. Sem a paciência, alguém não consegue conservar salvo. Primeiro, porque é fruto do Espírito. E segundo, porque ela dá testemunho à pessoa e ela não acatou o fruto do Espírito. Por que não acatou? Porque não tem paciência. Causa de desastre terrível. Vocês podem avaliar que essa guerra lá do Oriente, hoje, Israel com Hamas, foi causada por qual motivo? Quem conhece a história? Por falta de paciência. Entendeu? Deus tinha. Você não sabe, não? Falta de paciência. Deus falou com Abraão que daria um filho na velhice. Mas por falta de paciência, não quer dizer que só disseram que Abraão também ele aceitou a proposta. Por falta de paciência, em vez de Sara engravidar no tempo certo, fora do tempo, quem engravidou? Agar. Exatamente. Agora a irmã já compreendeu, né? Já entendeu? Aí nasce Ismael, forma uma nação. Deus tinha dito a Abraão que Ismael não seria o herdeiro, mas sim Isaac. Mas não parou por aí. A primeira guerra que houve, está no capítulo 16 de Gênesis, foi no momento em que Agar se engravidou. Imediatamente ela se exaltou, desprezou a sua serva e considerou como senhora prioritária. Foi necessário Sara colocá-lo para fora do lar. Que coisa, não é? Aí interveio a intervenção do anjo de Deus Cristo. Volte lá e humilhe para a sua senhora.
mas não parou. Continuou. 14 anos depois, nasce Isaac e foi desmamado. E no dia da festa, para Isaac, houve zombaria de Ismael contra Isaac. Está compreendendo? Mais atrito. Por quê? Para que Ismael recebesse a salvação, falando descendência, por receber é necessário que se humilhe debaixo da palavra de Deus, debaixo das potentes mãos de Deus. Só que eles, os árabes, os ismaelitas, formou uma nação e eles querem por força herdar igual Israel. Mas a palavra decidida já veio lá do alto. Então começou essa guerra, não agora, mas dentro do lar de Abraão, dentro do ventre de Agar, já começou a guerra. Por falta do que, irmãos? Paciência. Está compreendendo? Então, é isso que mais precisamos na vida, é isto. E tem tantos exemplos que por falta de paciência a pessoa sofreu cada destruição terrível. Tem muitos, não é? Assim por diante. E hoje não é diferente. A paciência precisa estar sempre em pauta. Com todas as falhas que temos, mas temos o direito de ter uma visão bem ampla lá para cima. Visão para cima. Visão articulada. Existe um animal que não tem articulação, como se chama ele? Ele não consegue olhar, nem literalmente para cima. Mas o cristão, ele precisa espiritualmente ter esta articulação espiritual, olhando para cima, que é entender para o entendido, Provérbios 15, 24, diz a palavra, 24, 15, e para o entendido o caminho da vida é para aquele que se desvia, está embaixo. Exatamente. É uma realidade nisso. Então já vamos fazer esta oração a Deus, vamos olhar aí. Estamos já comentando, não é, na palavra, tudo. Eu vou até dar uma olhada aqui. 24, 15, se não me falha a memória. Isso, depois de Salmos. Eu vou corrigir para não ficar dúvida. A palavra do Senhor, nosso amado Deus. Provérbios capítulo 24. Vamos olhar direitinho, nós estamos nesse tempo de aprendizado, não é? Esse aprendizado, o Senhor da glória. Acho que é 15, 24, perdão. Isso. É importante a palavra do Senhor para nós, nesse tempo tão importante, dessa boa palavra do Senhor nosso amado Deus. 15, 24, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 24. 15, 24. Isso. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para que ele se desvie do império, está embaixo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. É a visão que nos tira o apego, em primeiro lugar, dos bens materiais. São bons, é dádiva de Deus, mas está em segundo lugar. Quando todos os bens materiais dá a vida espiritual é para sempre. É uma realidade. Vamos orar a Deus, vamos dando
nesta tua palavra, a palavra do Senhor. Senhor, nosso amado Deus, que a tua boa palavra, Senhor, e não tem faltado, meu Deus, meu Pai, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, nessa tua virtude divina, Senhor, abrindo a mente de cada um, e Senhor da glória, e permanece, ó Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Bendito és o nome do Senhor. Amém. Vamos aqui no livro de 1 e 2 Pedro 3, Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9, 10, 11, 12, 13. Vamos analisando a palavra de Deus. Aleluia! 1 e 2 Epístola de Pedro, apóstolo Pedro. Segundo Pedro escreveu a revelação da palavra do Senhor nosso amado Deus. Primeiro, né? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, depois da primeira. É a primeira, em seguida tem a segunda Epístola de Pedro. Capítulo 3. Vamos ler até o versículo 8. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 8. A seguir, vamos meditar na palavra do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, tem a primeira e tem também a segunda. Procure com calma, vamos cada momento a mais. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus, versículo 8. Primeiro, versículo 8, 2 Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Só nós vamos continuar nossa observação. Eu queria que nós fizéssemos essa matemática. Não somente eu, mas muitos companheiros usam matemática de Deus, irmãos. De 1000 anos como um dia. E dividindo um dia de 12 horas por 1000, sabe quantos anos possui uma hora de Deus? Mais de 80 anos. Estão compreendendo? Usando essa matemática, porque um dia bíblico é 12 horas. Um dia bíblico. Dia quer dizer, período claro. E não período escuro. É o período claro de 12 horas, o período escuro, que é a noite de 12. Aí eu fiz a divisão, não somente eu, mas muitos. Chegamos à conclusão que uma hora de Deus, ela tem mais ou menos 83 anos. 33 minutos, 33 segundos, e aí se vai. Uma hora de Deus. Acho que aqui não tem ninguém que uma hora foi nascido. Talvez tenha alguém que tenha 20 minutos, né? Verdade, com base nesse texto aqui, que no lado do Salmo 90, versículo 4. É uma realidade, por isso, meus irmãos, analisem como é tão bom você estudar a palavra. Só tem a enriquecer. O tempo está próximo, mas é o próximo de Deus. Não é o nosso. Muito interessante. Olhe bem, vamos continuando. O Senhor não é cada sua promessa. Ainda que alguns a deem por tardia, mas é ganho para convosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrependimento. Isso significa jugo leve. Ele
aponta o pecado, não complica, mas oferece perdão. Eita Deus maravilhoso! Só simplesmente isso, assim mesmo. Né? Que a palavra de Deus no versículo 9. Senão que todos se arrependam. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Bem observado, não é para a igreja, é para o ministério do anticristo. A Bíblia não se deve a você ler um texto isolado e deixar ele no isolamento. O isolamento é perigoso para causar pregações heréticas, pregar heresia, invertendo as coisas fora do tempo certo. Por isso que no versículo 10 diz, não é? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa palavra noite bíblica significa o dia, o pecado no mundo é trevas. É exatamente isso que a palavra quer dizer. No meio das trevas, no qual os céus passarão com grande esplendor, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras nelas se queimarão. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, há uma condição, não é nesse sentido espiritualmente, em santo trato e piedade. Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, vírgula, em que habita a justiça. E no 14, cita referente a isto: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai e delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Sabedoria não pode faltar. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o perigo de você torcer a Bíblia, não é? Usar um texto isolado, um versículo, né? Aqui na sequência ele fala que nós estamos mais. Pode sentar, irmãos, finalizando bem. Pedro, que é necessário que a Bíblia não tem ordem cronológica. Sabia disso? A Bíblia não possui ordem cronológica. Quem coloca a Bíblia em ordem cronológica é o pregador, é o que examina a palavra. Por que não tem ordem cronológica? Como ele está referindo, os céus e fogo se desfarão, e os elementos se desfarão, queimarão, fundirão, mas não é ordem cronológica, porque logo no arrebatamento da igreja, os céus não se queimarão, e nem tampouco a terra se queimarão. Os céus e a terra só serão queimados na estrutura de Satanás depois de 1000 anos. Aonde se aparecerá não, que é revelado, o império do norte, chamado também na Bíblia de Gog e Magog, que era os descendentes de Jafé, que fundou a Rússia, na época, fundava a Rússia, e trouxe esse nome. Então, aquele império vai fechar o espaço para a palavra, e vão decretar guerra com Cristo, contra Cristo e a igreja. E naquela época, os céus
queimarão e a terra também. A igreja fica. Eita, Deus, glória a Deus. A igreja fica. Mas Pedro está fazendo uma demonstração que muitos não criam que o Senhor virá. Mas o exemplo está na toda a Bíblia, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Quando nós não cremos na Bíblia Sagrada, um dos maiores pecados que cometemos é o pecado de não crer na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No versículo 7, Pedro, não lemos, Pedro expressa que eles ignoram isso. Deus, a terra foi tirada dentre as águas, e só no meio das águas permanece. Parte da terra vai ser inundada, tem que estar sendo inundada, e futuramente a outra parte da terra será queimada. Assim que nos mostra na Bíblia a palavra do Senhor nosso Deus. Aí ele estava referindo sobre o versículo 8. Para nós ignorarmos que um dia de Deus é como 1000 anos. Porque Deus, Ele é o Deus grande. Ele é acima dos céus. É um Deus grande, um Deus sábio. Ele chama, quando lemos o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, a palavra, antes que o mundo fosse descoberto sobre o que é redondo, a palavra de Deus na revelação do profeta Isaías já tinha expressado que o mundo era redondo. Coisa linda, não é? 40 e 22 de Isaías. Mas aqui, tudo isso Pedro está referindo, que eles ignoram isso. Que um dia a terra foi tirada no meio das águas permanece, o mundo é uma ilha. É 3 partes de água e 1 de terra, para quem não sabe. Não tem mais água do que terra. É uma ilha. O mundo é uma ilha. O mundo é um torrão, um pedaço de terra solto em cima das águas. Agora, usando esse parêntese, por que a terra não se afunda? Porque debaixo da terra está os alicerces da mão de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor para sempre. Então, joga um pouco de terra num balde de água, a terra vai parar lá no fundo. A gravidade da água puxa o barro, mas com Deus é diferente. Ela foi tirada no meio das águas não existe, e suporta todos os pesos de construções, de edifícios para a terra, e a terra está firme porque as mãos de Deus estão por baixo. Esse é o Deus que nós seguimos. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. E Pedro, todos os pregadores, os escritores da Bíblia, que escreveram sobre a vinda de Cristo, eles não descartaram a advertência sobre a doutrina pacífica. Doutrina? Que é isto? Somos portadores e transmissores da paz, uns com os outros. Sempre Jesus, por sua vez, ele disse para a mulher samaritana, que no princípio era muito preconceituosa, religiosamente e também socialmente. Aí Jesus disse a ela: mulher, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito. O que ele quer dizer com isso? Paz em 2 áreas. Porque nós sabemos que adorar a Deus em Espírito está direto ligado lá no trono da graça. Mas adorar a Deus em verdade está no horizontal. É a família dele. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso profissional. Está aqui em João capítulo 3, 4, de sua epístola. Então, a vida
construída através de a doutrina pacífica. A doutrina em espírito. Já aprenderam? Já tivemos esse comentário algumas vezes. Deus é adorado em espírito vertical, em espírito direto lá. E em verdade, promovendo a paz com o povo dele, se for possível até que não é povo dele. Se for possível, temos paz com todos. É a doutrina da preparação para a vinda de Cristo. Jesus chega a dizer isso. No capítulo 25 de Mateus, principalmente o 46, ele diz assim, ó, quando um desses pequeninos que creem em mim não fizeste irmãos, a mim não fizeste. Só por causa disso, Jesus, ele mesmo está dizendo, então não é esses que causou dissensões sensuais, assim por diante, para a condenação eterna, só porque promoveu o pecado de preconceito contra irmãos de outro ministério. Somente por isso, mais nada. Simplesmente assim. Porque os pastores do passado, eles preparavam muito bem os membros para o encontro com Cristo. E a saudação na cultura daquela época era por desenho. Quem lê a Bíblia e examina mais observação sabe que Cristo na Bíblia, ele possui muitos emblemas, quem sabe? Ele possui o emblema do reinado. Qual é o emblema do supremo reino de Cristo? Leão. Ele não é a leão da tribo de Judá? Isso, Apocalipse capítulo 5. Ele é o leão da tribo, é o emblema. Cristo, tanto nos livros de Isaías como Pedro, ele mesmo Jesus dizendo, ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra que não existe pancadas, perseguições que venham remover a pedra. Ou seja, não existe perseguições que tirará Cristo da sua posição. Ele está lá. É o emblema. Leão, pedra, é emblema de Cristo, Jesus. A amendoeira é emblema. Entra no sentido das águas também. A amendoeira, ela demonstra Cristo perseverante com a luz da palavra viva, acesa eternamente. E Deus falou com Jeremias. E assim vai Jeremias 11, 12. Deus perguntou ao profeta, o que você está vendo? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse a ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-los. Então a amendoeira simboliza Cristo eterno e perfeito. É emblema. Não vou citar todos os emblemas, mas relacionado a isto, existe também o emblema da união. O emblema da união. Qual é o emblema da união? Quando Jesus veio exercer o seu ministério aqui na terra, ele multiplicou pesca, peixes, ele sempre identificou o homem, comparou o homem pescador de peixe e comparou a alma com o peixe. Lá no capítulo 5 de Lucas, em diante, quando ele multiplicou os peixes, os discípulos ficaram tão alegres e até assustados, mas de repente ele descartou-se a visão terrena. E ele disse, olha, eu os farei pescadores de homens. Muito mais maravilhoso do que a pesca de peixes. Aí o ser humano é classificado como peixe. É o emblema da união. Por isso que
peixes não andam sós. Os peixes andam em cardume. Por quê? É o emblema da união. Tanto os peixes quanto as ovelhas. Quem conhece o povo da agricultura sabe que quando a ovelha chega perto da outra ovelha, ela encerra na ovelha para pegar o cheiro da ovelha, sabe? Elas ficam no bode, não. Quando aparece dois, um fica de uma distância, o outro e dá aquela amarrada. É bode. Tem crente que maltrata o outro, é bode. E a ovelha, tanto os peixes andam em cardumes, quanto as ovelhas uma encerram uma na outra. Quer pegar o cheiro da outra, aquilo é uma união. Quando os pastores estavam pastoreando a igreja mesmo, eles ensinavam na escola, quando eles iam pregar sobre o arrebatamento, tinha uma escola muito simples para todos, mas muito objetiva. Era a escola que cada membro precisaria desenhar peixe. Não era mais nada do que isso, um peixe. Desenhar um peixe é fácil, faz um olho meio tortinho, pois não se inscreve, é um peixe. É verdade. Aí os pastores eram cuidadosos em exortar os membros que Cristo viria, ou a pessoa morreria antes de ele chegar, de ele arrebatar a igreja, mas precisaria morrer em paz com Deus e com os irmãos. Aí o que aconteceu? Encontrava duas pessoas em um determinado local, talvez em tempo de perseguição, e uma das pessoas, para identificar a sua fé, ela desenhava na época na terra, ou com o dedo, com um pauzinho, na terra, a metade de um peixe. E se o outro fosse portador da mesma fé e do mesmo caráter cristão, ele desenhava, ela, a pessoa no caso, desenhava a metade de outro peixe, do peixe, e perfazia o peixe completo, e ambos davam as mãos como domésticos da essência do caráter da fé cristã, a fé salvífica. Compreenderam? Então, a saudação era por desenho, mas o desenho era um peixe. E assim como os peixes andam em cardume, os cristãos também não devem afastar um do outro. Nós estamos com matéria mostrando o ministério da besta, que ela está prevendo o quarto reinado do livro do profeta Daniel, que está presente, que ele está fazendo uma programação de reunir todos os reinos do mundo em um só reino para preparar um estádio forte de guerra. Isso quer dizer, os ímpios estão reunidos para obter uma suposta vitória. Agora os crentes não podem ficar afastados um do outro em Cristo. Tem que estar naquela visão. Mas alguém dirá, mas se ele é mais fraco, mais forte suporta o mais fraco. Está compreendendo? Está em 14 de Romanos. Aí eles vão dar as mãos. Você é cristão? Sou de onde? De Cristo. Cristão. Se a pessoa fosse no regime romano, na época principalmente de João, a saudação também, a identificação era por emblema, por figuras. Então ele desenha, enquanto o crente desenha metade do peixe, se ele pertencesse ao regime romano, que é Babilônia, ele desenharia uma besta, uma mulher assentada sobre uma besta, sobre um animal, que é um emblema do Império Romano. Eu não sei se todos sabem, mas é isso. Se ele pertencesse ao regime da idolatria grega, ele desenharia um leopardo, que era o emblema da idolatria grega, está no Apocalipse 13:2.
Por esse motivo que na Epístola de João, a segunda epístola, versículo 10, João está referindo: se alguém não traz a mesma doutrina, não saudeie nem receba em suas casas, porque o que saúda tem parte nas suas más obras. Mas naquela época não está falando, nem naquela época, nem nesta época, está falando sobre crentes de outro ministério, não. Estava referindo a doutrina do crente panteísta. Sabe o que é isso? Não? Panteísta deixa eu falar fora de coisa para não ganhar tudo. Por exemplo, para quem não sabe, uma seita é pessoas que saíram da igreja primitiva, mas distorceram por alguma coisa da seita. Por exemplo, os testemunhos de Jeová é panteísta. É uma seita. Elas manter, quer dizer, dono do saber supremo enquanto coisas ocultas. Porque você vai conversar com um crente panteísta, ele não quer te ouvir, só quer você ouvir. Você, para ele, é 100% errado e ele 100% certo. Por isso que nós temos, irmãos, que aprendendo sobre a doutrina da defesa da fé cristã. Compreenderam ou não? Panteísta. Vocês vão falar com eles, não sei se alguém já falou, e eles querem convencer a pessoa que Jesus veio em 1914. Já ouviu isso? Então, que Jesus veio em 1914, porque São Panteísta classifica a época invertida e quer infiltrar na cabeça das pessoas também. E isso desvincula a essência da fé cristã. Não sei se os irmãos conhecem a história, mas irmãs, mas em 1914 houve o primeiro escurecimento do sol, estremecimento da nossa potência dos céus, queda das estrelas e também a lua perdeu vigor em 1914. Então eles colocam aqueles sinais, os primeiros sinais do universo, cumprindo as profecias de Cristo, como se Jesus tivesse ido naquele tempo. Inverteu a vida de Cristo. Você tem a defesa da fé, você não vai aceitar a doutrina de um panteísta. Esse período de panteísta pode acontecer dentro do próprio ministério de Cristo. Tem crente que ele é panteísta, ele crê o erro de tal maneira que ele não tem humildade para se recuperar. Perigoso, e muito perigoso. Veja bem, então João, no mesmo sentido, sobre santidade, comunhão, esperança para o encontro com Cristo, literariamente, João expressou: se alguém me ter convosco, não receba em casa, nem tampouco saudez. Mas se os irmãos olharem no versículo 7 de 2 João, o versículo 7 está falando de um grupo que estava negando que Jesus veio em carne. Qual é esse tipo de pessoas, esse grupo que negam que Jesus veio em carne? Eles pregam Jesus, mas só que Jesus não se tornou homem entre os homens. E ele veio somente em espírito. E versículo 7 de João está referindo isso. Que aqueles que não confessam que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo. Quem é esse? Conhece não? Qualquer espírito que você conversar, ele não nega Jesus. Mas ele nega a encarnação do Verbo. Está compreendendo? Doutrina. Eles não negam Jesus, existe. Vi um livro que a pessoa que recebe instrução e vai instruindo tem que estar a par de
praticamente em todas as áreas para descobrir onde está o veneno. Porque a heresia mais perigosa que existe é a heresia encoberta. A mentira com aparência de verdade. E lá está escrito no livro dele: Jesus é o precursor da nova era. Mas essa nova era que infiltra misturado com o paganismo. Quer dizer isso, mas não é. E muitas vezes, se eu tiver cuidado, é infiltrado com isso. Não é meu fugir do parâmetro da palavra, já vamos estar encerrando. Creio que no outro sábado continuaremos ainda, mas não é tão conveniente emocionar a igreja. E o Senhor dirá: hoje está, para mim hoje está, preparado, e aquela alegria toda, de repente, é a alegria emocional, né? É importante também usar essa expressão, mas a razão está acima de tudo. Quando se trata do arrebatamento, está demonstrando que sempre assim que a pessoa portadora da paciência, sem que ela seja portadora da união cristã, não tem como ela estar preparada ou preparando para a vinda de Cristo, o Senhor da glória. Então é importante avaliar isso. E outra coisa, não é pagar preço que nos leva a avaliar a obra que temos. É o Espírito Santo de Deus que vem em nós de graça. E ele não é leviano, ele valoriza especificamente a obra de Deus em nós, pela graça, não pelo preço que pagamos, que o único que pagou o preço foi Jesus. Não se compara a graça do Espírito Santo com um curso secular que a pessoa faz, demora muito até chegar o momento, valoriza. Agora a graça, ela é instantânea. Arrependei-vos e recebeis a virtude do Espírito Santo. Arrependimento. Aleluia. Podemos inverter a Bíblia. A Bíblia invertida é feitiçaria. Eu quero terminar aqui com esse versículo sobre perseverança no capítulo 17 de Lucas, 21 de Lucas 19, parecendo que fala a memória, vou olhar aqui direitinho na minha no momento. Abra sua Bíblia em Lucas. Aleluia. O Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Capítulo 21, versículo 19. Isso, Lucas capítulo 21, versículo 19. 19. Livro de Lucas. Encontraram? Aleluia. 18 e 19, para completar melhor. Isso, Lucas capítulo 21. Isso. Encontraram? Olha como está escrito, versículo 18: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, que é a sentido espiritual. Não quer dizer que a pessoa não fique careca, principalmente os homens. Compreenderam? Não é isso não. É o assunto é espiritual. Não sofrerá dano. Na vossa paciência, vírgula, possuir a vossa alma. Ela é contida na paz e salvação, é contido, um dos frutos do Espírito é a paciência. Porque a paciência é produtiva. Quando você tem paciência, cada momento a mais você vai adquirindo o quê? Experiência. E quanto mais você tem experiência, a esperança vai crescendo. No provérbio do mundo diz: a esperança é a última que morre.
No provérbio da Bíblia, a palavra da vida, a esperança produz segurança. Produz esclarecimento. Isso daí é Romanos 5, não é? 1 ao 3. Que a paciência produz experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque é um testemunho que o Espírito de Deus está derramado em nossos corações com abundância. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é a nossa verdade. A experiência para a volta de Cristo. Não tem outra alternativa desta. E isso não é tão fácil, porque os temperamentos, fácil quando o Espírito de Deus trabalha. Porque os temperamentos são desiguais. Uns é mais acelerado, mais sanguíneo, outros mais colérico, outro mais fleumático, assim por diante, outro mais melancólico. Só que o Espírito Santo, ele controla os nossos temperamentos. E Deus abençoe nesta boa palavra. A palavra do Senhor da glória. Nesta manhã. E é necessário. Deixa eu passar, vou terminar, irmão. A igreja será levada até as nuvens. Depois das nuvens, ela será levada até terceiro céu, paraíso. Só que quando chegar nas nuvens, alguém não vai saber se congregou na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor. Não conhecerão mais ministérios do que congregaram aqui na terra. Todos chegarão nas nuvens transformados em caráter de irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo, o Senhor da glória. Oh, maravilha! Mas essas qualidades iniciam-se aqui na terra. Entre os cristãos salvos. E essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. Hoje, sabe, querendo comentar mais sobre o arrebatamento da igreja e a disciplina quanto a isto. O cristão precisa ser disciplinado. Quem sabe o que é o cristão disciplinado? Educado, compreensível, sofredor, quer dizer que ele não procura a oportunidade da fraqueza de uma pessoa, de alguém, para difamar. Alguém fracassou, ele vai sofrer junto, porque tem disciplina, até que o sofredor se torna forte. Oh, aleluia! É bíblico isso. Irmãos, já vamos apresentar as ofertas a Deus, quem trouxe. E apresenta com amor, com alegria. E Deus continua nos abençoando. Mas os irmãos e as irmãs compreenderam. É a única doutrina que leva a igreja fervorosa, coloca a igreja, os salvos fervorosos do Espírito Santo. É a doutrina da salvação. A única. Não tem outra. Senhor Deus, Pai poderoso, está, meu Deus, em teu povo, Senhor, agora opertando a tua obra, Senhor, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, com a tua santa e gloriosa palavra, meu Deus, receba as ofertas, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Amém. A Santa Passos Lopes também. Pegue pela fé do Senhor da glória. Pegue com amor, com alegria, com graça em cada
sua fé em Deus toca no coração, em cada coração, para ajudar a obra dele, porque tudo vem dele. E Deus continua nos abençoando esse trabalho tão lindo. Mas já vamos fazer a oração com agradecimento, depois ungir os irmãos com azeite. Ungir com azeite. O azeite simboliza o quê, irmãos? Os irmãos compreenderam que nada é por acaso, porque sim e porque não. O azeite simboliza para que alguém não receba apenas por uma obrigação religiosa. Que alguém receba a unção com azeite com uma finalidade para aquilo que está recebendo. Quando algo não faz sentido, também não traz resultado. O azeite simboliza o Espírito com 3 finalidades. Unção com azeite para o não crente. Só atua na área da cura física. Cura física. E para ser ungido pelo Espírito de Deus é preciso que arrependa. A unção para o crente. Se ele tiver com cura a enfermidade física, se houver cometido pecado também. Então são duas. A primeira, unicamente só para a cura física. A segunda, para a cura e física também. E a terceira é para unção específicas, presbíteros, pastores e assim se vai. Cada unção tem um significado dentro da palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus. E quem ouve a palavra, Jesus ensinava isso dizendo: quem ouve a palavra com mais cuidado, tem mais facilidade para receber até mesmo a cura física. É uma realidade nisto. Vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor, nesta manhã maravilhosa, com a tua graça divina, santa e poderosa, da virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, Senhor, da tua palavra divina, apresentando, Senhor, agora os países que estão em calamidade, Senhor, uns de uma maneira, outros de outras, os estados também, em grandes calamidades, um de uma maneira, outros de outra, Senhor, mas todos estão sofrendo calamidades, Senhor da glória. A tua palavra nos ordena para que nós oramos em favor dessas pessoas, apresentando também as pessoas que não são crentes, o teu ministério aqui na face da terra, Deus, com efeito da tua graça, santa e poderosa, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Tem alguém que porventura se aceitar Cristo, sentiu, ouviu a palavra, ou alguma pessoa afastou do Evangelho e veio, ouviu a palavra, se interessou em reconciliar? Tem um sinal das mãos de alguém? Então vamos despedir com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém! A paz de Cristo e a paz do Senhor Jesus. Louvado o nome do Senhor. Você também participou, né? Deu uma resposta também. Maravilha! Vou ler para nós. Amém. Senhor, Deus. Não está na fila, não. Foi muito.